todos, com muita alegria, nós voltamos para mais uma semana, para um novo começo, porque nos encontramos em Sefer Shmot. Nessa nossa semana, nesse nosso Shabbat, que seja sempre para o bem, com alegrias, junto com a nossa família, a gente vai entrar num novo livro, numa nova época, num novo momento que vai ser muito importante para a formação do nosso povo. Por quê? Porque nós terminamos o livro de Bereshit na semana passada, falando da descida de Yaakov e da sua família para o Egito, e a partir dali começa todo o tempo que nós ficaríamos no Egito para depois sairmos de lá através de Deus, com as 10 pragas, com a abertura do mar. Mas Deus, para isso tudo, precisava de uma pessoa. Precisava de, como nós chamamos, de um shaliach, de um emissário. E antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse emissário, que é óbvio que vocês já conhecem ele, gostaria de dedicar as palavras que nós falaremos aqui para Leilui Nishmat Savtim Morati, minha querida avó, Laja Bat Brajdela, Zichrona Livracha, que no dia 22 de Tevet é o aniversário do seu falecimento, e de Miriam Bat Shaya, Zichrona Livracha, que nós estamos dentro do período dos 7 dias do seu falecimento, Shetim Nishmatan Tzlura B'Tzor HaChaim, que as suas almas possam estar ligadas à fonte da vida, a Deus. Então, nós sabemos que o início do livro de Shmot já começa contando para a gente de uma mudança drástica que nós passamos. Aquele Paró, aquele faraó que adorava Yosef, aquele faraó que pede para Yaakov, inclusive brachot, bênçãos, Vayakum melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Cadê ele? Se levantou um novo rei. A gente não vai entrar agora nas duas opiniões que tem, de Rav e de Shmuel, se ele era um novo rei de verdade, ou seja, que o antigo faleceu e ele assumiu no seu lugar, ou se foram apenas os seus decretos que foram renovados. E nós sabemos que os astrólogos do Paró falaram que um novo redentor nasceria das águas. E por isso que o Paró decreta que todos os filhos do sexo masculinos, Ayeora Tashlichu, ou seja, que eles deveriam ser jogados no Rio Nilo, e todas as mulheres poderiam viver. Este sabe o que aconteceu. Am Israel começou a sofrer. Vocês podem imaginar como esses decretos foram difíceis para as pessoas. Como uma mãe podia imaginar que depois de passar por uma gravidez, 9 meses, passar pelas dores do parto, ela simplesmente tinha que entregar o seu filho para a morte? Quantas Akedot Yitzhak, as mães de Am Israel, tiveram que passar? E de repente está escrito que Deus ele escuta o clamor desse povo. Am Israel não aguenta mais. A Israel não consegue, mas a gente não vai entrar agora em todos os detalhes de como foi esse período que eles estiveram no Egito, o que aconteceu, o que eles guardaram, o que eles não guardaram, o que eles fizeram de certo, o que eles não fizeram de errado. A gente vai pular já para o 3º capítulo de Sefer Shmot, na nossa Parashá, quando acontece algo magnífico. Moshe Rabbeinu, que ainda não era Moshe Rabbeinu, ele era apenas Moshe, que quem deu esse nome para ele foi a filha do Paró, Batiá, também chamada da filha de Yudkei, de Deus. Algo muito interessante para a gente parar para pensar, mas a gente não vai entrar agora nisso. Mas a gente vê que Moshe Rabbeinu, todos nós sabemos, ele vê que um egípcio está golpeando um judeu, ele vai, ele mata o egípcio, depois ele acaba tendo que fugir, e ele chega, como nós sabemos, em Midian. Midian, ele vai para a casa de Itró.
Ele ajuda lá as filhas de Itró coloca ele na sua casa. É interessante que a gente acha que Itró na hora recebeu ele muito bem. Está escrito nos Mefarshim que na verdade Itró colocou ele numa prisão. Falou, se você é procurado pelo Egito, na minha casa o que você quer ser? O rei? Vai para a prisão. E só depois de um tempo as coisas mudaram. E de repente, pessoal, quando a gente já está escutando um pouco mais falar sobre esse homem, vem o momento da revelação de Deus. Vem um momento que Deus chega até Moshe e fala, eu estou te elegendo para ser meu emissário. Uma declaração de amor que Deus ele faz para Moshe, uma declaração de fé que Deus ele faz para Moshe através de um anjo. Olhem só os versículos como eles são interessantes, pessoal. A gente está no 3º capítulo, como nós falamos. Moshe, para poder, entre aspas, pagar sua dívida e para fazer o que ele sabia fazer, fala o Pasuk, o Moshe ayaroe etzon Yitro. Moshe estava com o rebanho, porque ele era pastor, de quem? De Yitro. Hotno, o seu sogro, ele já tinha casado com Tzipora. Cohen Midian, ele era um sacerdote de Midian, está escrito que não tinha nenhuma idolatria que Yitro não conhecia. Depois, Baruch Hashem, a gente sabe que ele vai acabar mudando toda a sua ideia, inclusive a Parashá, a porção semanal que trata dos 10 mandamentos, recebe o nome de Yitro. Vainahag etatzon achar hamidbar, ele levou o rebanho para o deserto. Vayavo el har haelokim choreva, e ele veio para o har haelokim, ele veio para a montanha de Deus em Chorev. Interessante, vocês podem estar, se vocês têm um pouquinho de conhecimento e que é incrível, Chorev é o nome dado para o Har Sinai. Chorev é o nome do monte que Deus deu os 10 mandamentos para Moshe alguns anos depois. Moshe também não estava ali. Moshe também não sabia disso, mas a Torá faz questão de me descrever que o local que Deus vai se revelar a Moshe aqui é o local que alguns anos depois ele vai se revelar também para o povo todo. Incrível, não? E está escrito, Vayera malach Hashem elav. Veio um anjo e se revelou a ele. Belibat esh mitoch hasne, dentro de um fogo que ardia, ok? Um arbusto, sne, esse arbusto, Vayera, e Moshe Rabbeinu viu, veine asne boer baesh, veasne neinu chal. Esse arbusto estava queimando de fogo e o fogo não consumia. O fogo não consumia o arbusto. A gente sabe que se um fogo, ele vai queimar uma árvore lo além, como a gente infelizmente vê às vezes, pessoas que queimam florestas ou de incêndios até que acontecem, a árvore vira nada. Aqui o arbusto lohal, não queima. É como se estivesse normal. Vayomer Moshe esra na ve'ere et hamareh gadol hazeh. Falou, uau, talvez eu tenha que olhar um pouco para o lado. Madua lo ivar ser? Por que esse arbusto não está queimando? Vayera Hashem kisar lirot. Deus viu que Moshe, ele virou um pouquinho para o lado. Vai kra elav Elokim. Deus chama Moshe mitoch hasne, de dentro do arbusto. Vayomer Moshe, Moshe, Vayomer Hineni. Ele chama Moshe, Moshe, e Moshe fala Hineni. Tem algo aqui fantástico para a gente já começar a falar. A primeira coisa é que Deus se revela para Moshe, e se ele precisa se revelar para Moshe, tem que ser de uma maneira milagrosa para Moshe poder conhecer quem é que está falando com ele. Então, primeiro ele se revela da forma milagrosa do arbusto que não queima, mesmo que o fogo está dentro dele. Por último, ele se revela chamando pelo nome de Moshe. Ora, quem poderia saber o nome de Moshe se não fosse Deus? Quem poderia ter conta? Era uma revelação espiritual. E Moshe responde para Deus a frase que Avraham Avinu responde para Deus também.
que Yitzhak Avinu, que Jacob Avinu respondem para Deus, e nem eu estou aqui, eis-me aqui, eu estou aqui, Deus. E a gente vê depois, Vayomer, Anochi Elokei Avicha, e aí ele se revela e fala, eu sou o Deus dos seus pais, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Jacob. O Deus de Avraham, o Deus de Yitzhak e o Deus de Jacob. Então a gente vê algo bem interessante, só com a leitura simples do versículo, que Moshe Rabbeinu, ele é chamado por Deus e Deus resolve se revelar para Moshe, por quê? Porque está escrito que Moshe sar lirot, ele saiu para ver. Ora, pessoal, aqui surgiu já uma pergunta muito interessante dos comentaristas. Qual é a grande virtude que tem o Moshe de sair para ver algo que está queimando? Todo mundo ficaria impressionado. Então, os mefarshim falam que quando está escrito Sar Lirot, que ele saiu para ver, Hashem não está falando para Moshe, Moshe, eu tô te escolhendo pelo que está acontecendo agora. Eu estou te escolhendo, Moshe, porque quando você sai do seu palácio, quando você estava dentro do berço egípcio e você sai para ver os seus irmãos, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Quem são os seus irmãos? Os seus irmãos são os Mitzrim? São os egípcios? Que estão fazendo o Am Israel sofrer, que estão fazendo eles trabalharem duro? Ou os seus irmãos? É Am Israel que está sendo golpeado. Quando Moshe sai do palácio e ele vê aquele egípcio batendo no Mitzri, batendo no Yehudi, e ele não fica parado, ele vai, ele mata ele, Deus fala, aqui eu vou te escolher, porque você tem o primeiro grande ponto para um emissário de Deus no mundo ter, que se chama Erpatiut. Você se importa com o seu próximo. Você se importa com o sofrimento alheio. Você não consegue ver injustiça, e é isso que eu preciso numa pessoa que vai tirar a Israel de dentro de Mitzrayim, de dentro do Egito, para fazer com que ele se transforme num povo, para receber a Torá e para depois, no fim das contas, entrar na tão prometida Eretz Israel, a terra de Israel. Então, a gente não tem que achar, poxa, qualquer um então, se Deus se revelasse para qualquer um, nós, se Deus se revelasse, se a gente visse um arbusto que estava ardendo e não se consumia, todo mundo ia ficar, uau, não. Os comentaristas falam, a Deus não escolheu Moshe agora. Deus já escolheu Moshe desde o momento que Moshe é obrigado a fugir do Egito. Ele tem perigo de vida, ele tem que fugir do Egito, ele não sabe o que fazer. Ele chega no final das contas, como nós falamos, em Midian. Agora, tem algo interessante. Além dessa característica de se importar com o próximo, na verdade, pessoal, essa característica não é só para os líderes. Não é uma característica para Moshe. É uma característica que nós temos que olhar e aprender. Você olha o sofrimento do seu irmão. Você sofre. E eu não estou dizendo agora seu irmão que nasce da sua mesma família. O seu irmão que está dentro do seu DNA, você sofre. Você olha pessoas que estão sofrendo, você sofre. Pessoas que sofreram Como? Como você se relaciona com isso? É mais uma notícia para você passar no seu celular ou no seu feed de notícias? Ou você vai olhar e vai falar, uau, calma. O que Deus quer de mim? Moshe Rabbeinu foi isso. Sem saber, mas ele já tinha ética dentro dele, pátio dentro dele, para poder saber para onde se direcionar, para onde eu vou, para que lado eu devo ir. E é isso que Deus fala para Moshe, o motivo pelo qual eu me revelo a você que você saiu para ver os seus irmãos, você se posicionou, você mostrou pátio, você vai ser o líder. Com toda certeza você vai ser um líder. O Rashi traz algo muito interessante sobre essa ideia que fala que o arbusto estava ardendo no fogo. Ele fala que tinha uma shalhevet de Esh, uma faísca de fogo, libo shel Esh, o coração do fogo,
E ele fala que molev Hashamayim, como o coração dos céus. Ou seja, aquele fogo era a representatividade de Deus. E porque está escrito que estava dentro, que o fogo estava dentro do arbusto, fala veloi lanacher, e não numa outra árvore, mishum imo anochi betzara, porque o arbusto, pessoal, ele é forte. O arbusto, ele é robusto. E mesmo assim o fogo estava dentro dele, para mostrar que por mais que a Israel era forte, Imo anochi betzara, eu, para mostrar para Moshe, eu estou com eles também nesse sofrimento. Não é só você, Moshe, que viu eles sofrerem e fez alguma coisa. Eu estou com eles também. Eles estão sofrendo, eu também estou. Eles estão mal, eu também estou. E vem aqui o Midrash e fala algo muito interessante, pessoal. O Midrash escreve em Shemot Rabbah que os nossos sábios disseram que 7 dias antes, Hashem, ele tentava mefatel Moshe she'elech bishlichuto. Ele tentava convencer Moshe para ir nessa missão de resgatar, de salvar esse povo tão oprimido que estava no Egito durante tanto tempo. E está escrito que Moshe não queria ir. Ad ma'aseh asneh. Até Moshe olhar esse arbusto queimando como o coração dos céus, como Deus falando para ele, eu estou aqui, o arbusto é pesado, olha só, você está com medo? Eu estou com vocês. Imo anochi betzara. Deus ele fala, e aí vem uma ideia linda, que está escrito, pessoal, que no Yalkut Shimoni, que ele fala que o fogo é uma representatividade de Israel. Asne, o arbusto, é uma representatividade de quem? De Ovdei Elilim, de quem faz Avodah Zarah. Ou seja, Moshe Rabbeinu estava olhando, de acordo com o Yalkut Shimoni, a gente tem que entender aqui de uma forma metafórica, que em Asham Shel Israel ochelet Ovdei Elilim, vem Ovdei Elilim, mechabim shalhevet Shel Israel, ou seja, o fogo que Am Israel não consegue apagar, não consegue fazer com que aquele arbusto vai se deteriorar. Mas, por outro lado, o arbusto, que é a idolatria, não apaga a Israel. Os dois acabam tendo que viver juntos de alguma forma. Aval, falou Yalkut Shimoni, leatid lavon, no futuro, Ashan shel Israel ochelet et Ovdei Elilim. No final das contas, vai ficar barulho legal, vai ficar claro que o fogo vai consumir. Por quê? Porque o mundo não vai ter mais espaço para idolatria. E é o que a gente vê. Pensem na idolatria de alguns anos atrás, de alguns 1000 anos atrás, e na idolatria que existe hoje. Só vai se enfraquecendo. Só vai ficando mais fraco. Daqui a pouco vai desaparecer. Por quê? Porque essa é a Geulah de Am Israel. Essa é a redenção de Am Israel, é o livro que a gente está. O livro de Shemot, o livro da Geulah, o livro da redenção. Então a gente vê, pessoal, que o Midrash continua perguntando e ele fala porque a gente precisa entender esse arbusto, esse fogo. Existem muitas coisas místicas aqui. E o Midrash continua perguntando, ele fala que veio um goi, veio um gentio para o Rabbi Yoshua ben Karcha e perguntou para ele assim, porque Deus escolhe justo o arbusto para falar com Moshe. A gente já trouxe a explicação do Rashi, já passeamos em muita coisa aqui interessante, mas eles falam o seguinte, Amarelei, Elo mitoch haruv mitoch shikma, kachaita shoalani, ela leotziacha, chelek yeshar. Ele fala por quê? Porque o arbusto, como a gente falou, ele é forte, você não consegue tirar uma parte dele. O arbusto ele é inteiro. Lama mitoch asne lelamdecha shein makom panui belo shchina afilu sne. Para ensinar que mesmo dentro do sne, dentro do arbusto, a shchina, a presença de Deus está lá. Não existe lugar no mundo que não é preenchido com a shchina, com a presença de Deus.
E é isso que a gente fala no livro de Tehilim, no livro dos Salmos. La Hashem haaretz umloah tevel veyoshveva. De Deus é a terra e tudo, mas tudo o que tem nela. Então, pessoal, para a gente poder terminar, que eu acho que essa ideia da revelação de Deus para Moshe, essa ideia de como isso tudo aconteceu, a gente às vezes acha que é tudo imediato, às vezes a gente acha que Deus estava... Não, tudo existe um plano, tudo existe uma lógica por dentro disso tudo, e a gente tem que realmente entender algo muito bonito, que Hashem nunca abandona o seu povo. Hashem nunca abandona a gente falou sobre isso um pouquinho na parashá da semana passada, de Yaakov, de estar fortalecido, mas mesmo no caso ali a gente estava falando de uma pessoa quando está enferma e etc. Aqui a gente está falando de Am Israel. Aqui a gente está falando da formação de Am Israel, que Moshe Rabbeinu está entendendo que Deus está se revelando mesmo num arbusto, o lugar que parece sem vida, a Shekhinah está ali. Do lugar que parece que é óbvio que se vier um fogo ele vai consumir. Não. Não se preocupa. Imo anochi betzara. Moshe, o que você precisa fazer é trazer esse povo de volta. É através da sua erpatio, através da sua preocupação com o próximo, através dos seus valores, você vai ser o responsável por trazer a Geulah de volta para esse povo que tanto está precisando, que tanto está clamando para mim. Eu confio em você, vai. Eu não tenho dúvida que as mesmas palavras que Deus falou para Moshe, de uma maneira obviamente revelada, Ele fala para cada um de nós. Ele traz para cada um de nós, cada um no seu âmbito familiar, no seu âmbito, no seu núcleo de amigo. Cada um tem a condição. Se a gente pegar as características de Moshe, a gente tem a condição de trazer a Geulah para Am Israel. Cada um com a sua parte, cada um da sua maneira, cada um na sua visão de vida, mas todos eles se dirigindo para um só caminho. Para Geulah, para perfeição, para melhora, para ética, para moral. E é exatamente essa a intenção de Deus. Quando depois de chegarmos, de termos chegado no 49º grau de... A gente estava no fundo do poço, literalmente. Kadosh Baruch Hu fala, vem. Vem que chegou a hora. Podem ter certeza que essa hora, ela está chegando. E cabe tão somente a cada um de nós a certeza para fazer com que essa hora ela se apresse e que ela venha e que seja muito breve em nossos dias. Bimherá be'ameinu, amém ve'amém. Shabbat shalom u'mevorach.